Muito bem, meus irmãos, muito obrigado aí, meu amor, pela introdução que foi dada à escola dominical, a abertura que foi feita com muita propriedade. E agora, como eu disse, nós vamos partir para o nosso estudo bíblico. Eu falei com vocês entre 9h25 e 9h30. Vou guardando aí aos poucos que os irmãos, alunos da escola dominical vão entrando, porque nós já vamos dar início ao nosso estudo bíblico, ok? Enquanto isso, irmãos, vamos aqui adiantar algumas coisas, para que nós não excedamos no tempo, tá bom? Então, o nosso estudo será baseado no livro de... você já conhece esse livro editado pela Fiel? Deus é soberano, tá aqui, olha. Então, os estudos que nós vamos desenvolver estão baseados no livro de Pink, né? A.W. Pink, Arthur Pink. E gostaria que vocês aí acompanhassem com paciência. Mais uma vez, bom dia, Edna. Prazer tê-la aí conosco. Aos poucos, meus irmãos, aqueles que forem interagindo conosco, serão muito bem-vindos, viu? Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, eu não prometo responder agora, até porque não digo que tenha resposta para tudo, é óbvio, ninguém tem. Mas aos poucos nós vamos desenvolver o nosso estudo, e aquilo que for possível responder, eu esclarecerei dentro das minhas possibilidades. Você pode acessar ao vivo agora, como pode também, depois de tudo isso gravado, acessar e acompanhar o estudo bíblico que nós vamos fazer nesse momento. É porque outros pastores, neste mesmo horário, são 9h30 da manhã. Outros pastores devem estar fazendo o mesmo, um trabalho difícil, não é? Porque agora cada pastor tem que cuidar dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e tratar a Deus, tratar, meus irmãos, de transmitir para elas o alimento dominical que elas estão habituadas a receber. Muito bem, o assunto, portanto, tem a ver com o controle de Deus sobre toda a criação. Deus, o nosso Deus, criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, e Deus, irmãos, do mesmo modo como criou, também as governa. Deus não criou as coisas, aquela ideia do designer inteligente. Deus não apenas criou as coisas e as deixou entregue ao acaso, não. Deus, além de ser o Criador, Deus também é governador e sustentador. Mas antes de mais nada, deixe-me aqui fazer um preâmbulo, né? Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês que eu estou sozinho na igreja, e ontem eu até brinquei, não estou dentro dos grupos de risco ainda, né? Oi, Zilda, bom dia. Vocês que acabaram de acompanhar aí a abertura da escola dominical e vão chegando, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para que vocês tenham tempo para se conectar, ok? Então aproveitem, falem com os demais irmãos aí. Vou informar aqui através do grupo da igreja que nós estamos no Facebook. Deixa eu avisar aqui os meus irmãos da aliança, meus amados irmãos. Deixe-me dar um minutinho para mim, meus irmãos aí. Meus amados irmãos, estamos ao vivo no Face. Acessem por lá. Isto. Continuando a nossa escola dominical. Então isso eu vou passar para mais outro grupo que tem aqui, de irmãos que estão acompanhando a nossa igreja. Deixe-me achar aqui onde é que eles estão. Já achei. Muito bem. Então está lá. Vamos voltar aqui para o nosso estudo, portanto. Pessoal, hoje eu saí de casa estou muito cuidado, preocupado, obviamente, com
os cuidados que todos nós precisamos ter, tá bom? Higienizei as mãos, tá aqui, ó, meu alquinho em gel, tá? Então, ó, antes de sair de casa, entrar no carro, aquilo que nos é orientado, ó, olha aí, vamos fazer bonitinho, certo? Depois, quando eu voltar lá pro carro de novo, mais uma vez, bom dia Sandra, minha irmã querida, bom dia Diego, Deus abençoe a todos vocês que estão aí atentos à escola dominical, viu meus irmãos? Então estou explicando aqui os meus procedimentos higiênicos antes de sair de casa até chegar aqui na igreja, tá bom? Quero explicar também, irmãos, veja, passei o álcool em gel porque toda hora aqui, a mãozinha, ela é teimosa. Bom dia, Noel, tá longe, rapaz, Deus te abençoe, prazer poder falar com você, viu meu querido? Então, meus irmãos, vim de casa sozinho, estou na igreja sozinho, não é sozinho fisicamente falando, né? Porque aqui estão o Pai, Filho e Espírito Santo. Seria muito bom que eu tivesse alguém me acompanhando para filmar, porque dá menos trabalho para mim, não é? Bom dia, Lídia, Deus te abençoe, minha irmã, prazer tê-la aqui, Deus abençoe muito a sua vida. Muito bem, meus irmãos. Eu quero fazer um preâmbulo aqui sobre o estudo bíblico que nós estamos dando para a igreja. Quem chegar depois, bom dia Nilson, Deus abençoe muito sua vida. Espero que todos vocês estejam aí ligadinhos aí no estudo de hoje, viu? Eu vou dizer para vocês uma coisa, acabou a abertura da escola dominical e aí é aquele momento em que cada um vai para a sua sala. E, como eu costumo dizer, follow me, não é? Os meus alunos da classe dos catecúmenos, mas hoje não é assim, hoje estamos dando aí uma espécie de classe conjunta. Bom dia Luciana, Deus te abençoe, espero que a escola, que o estudo tenha muito proveito para você. Obrigado meu irmão, um grande abraço para você também Lídia, para o Garmes, Deus abençoe muito a vida de vocês. Sei meus irmãos que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, pastores agora devem estar se desdobrando para levar a escola dominical até a sua igreja, os seus alunos, os seus membros. Não é um trabalho fácil não. Eu, principalmente para mim, não estou acostumado com os holofotes, com as luzes, com as câmeras. E ontem, quando eu anunciei a escola dominical de hoje, eu disse que assim, quem sabe faz ao vivo. Mas eu disse, não é o meu caso, definitivamente não é o meu caso, viu irmãos? Mas vamos estudar a palavra de Deus como nós dominicalmente fazemos. Então, você já fique aí, já vai se acostumando, já vai se adaptando, porque assim, se Deus quiser, nós pretendemos fazer daqui para a frente. Então, queiram acompanhar por gentileza. E hoje, meus irmãos, eu venho desenvolvendo, quero deixar claro o seguinte, a linha que nós seguimos, todos aqueles que, como a live é pública, então, bom dia meu amor, que bom que você está aí online também. Eu quero explicar o seguinte, que a nossa linha de raciocínio, meus irmãos, segue a linha reformada, viu? Então, bom dia Fátima querida, bom dia também para o Gustavo, Deus abençoe muito as suas vidas, é a nossa igreja se conectando. Elaine, bom dia. Essa Elaine aqui é uma outra, não é a Elaine do Noel não, a Elaine do Noel está lá coladinha com ele, viu gente? Essa Elaine é lá do Espírito Santo, Deus abençoe muito a sua vida, viu? Então, eu vou, se vocês vão me cumprimentando aí, gente, eu tenho que ir caminhando, tá bom? Quero explicar que a linha doutrinária que a nossa igreja segue é uma linha reformada. Então, é possível que alguns discordem de algumas coisas ou de muitas coisas que serão ditas aqui. É o direito que as pessoas têm. E eu devo explicar, irmãos, que nós, portanto, como seguimos uma linha reformada, não está no âmbito da nossa igreja abertas as portas para discussões polêmicas, porque há algumas premissas que nós todos abraçamos, não é? Há todo um princípio que antecede o que eu vou estudar e vou ler com vocês aqui, que todos nós abraçamos e concordamos. Então não há motivo para discussões. Bom dia, Vânia. Deus abençoe aí ao lado do seu esposo e da sua família. Muito bem.
Hoje, meus irmãos, o assunto é Deus controla o homem. É importante que nós estejamos atentos, porque isso envolve também o que está acontecendo nos dias atuais, ok? Então, vejam lá. Abram aí comigo, por favor, nas suas Bíblias, o Salmo 103, e nós vamos ler o versículo 19. Lloyd, bom dia, minha querida. Deus a abençoe. Estamos abrindo a Bíblia agora no Salmo 103, versículo 19. Então, queiram acompanhar, por gentileza, a leitura que eu farei. O texto diz assim, meus irmãos: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E eu gostaria de, além do Salmo 39, de ler com vocês também o que está escrito em Daniel, um texto que eu gosto demais, porque ele resume uma série de coisas. Está em Daniel, capítulo 4, no versículo 35. Muitos de vocês já conhecem de carteirinha, porque se há uma coisa que eu faço na igreja, é ler, é mencionar, é reiterar, tentar inculcar na mente dos nossos irmãos o que o rei Nabucodonosor diz aqui no versículo 35 de Daniel 4. Observe, com atenção. Ele diz: todos os moradores da terra são por ele, Deus, no caso, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não existe quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Observe, o rei Nabucodonosor não estava numa fase boa, não é? Quando, na verdade, agora ele estava se recuperando de um momento crítico, quando Deus resolveu submetê-lo a uma punição, uma disciplina muito severa. E ele passou um grande tempo, um bom tempo, nas campinas. A Bíblia diz que cresceram-se os pelos, as unhas. Nabucodonosor ficou como um animal e vivendo no campo durante um tempo, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, da sua exaltação. Deus humilhou o rei Nabucodonosor. Quando ele lhe recobrou o entendimento, o rei Nabucodonosor então expressa essas palavras de caráter profundo. Muito bem, dizendo tudo isso. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Deus governa sobre tudo. Não há no universo, não há em lugar nenhum, nos lugares mais longínquos da criação, quem possa deter a mão de Deus e perguntar: o que é que o Senhor está fazendo? Não existe. Hoje nós vamos seguindo, aí, meus irmãos, a sequência dos nossos estudos, mas eu quero enfatizar este capítulo do livro de Pink, que diz: Deus é soberano, Deus controla o homem. Muito bem, nós já vimos anteriormente que Deus controla, governa as coisas inanimadas do mundo: terra, ar, fogo e água. Deus também controla os animais, os homens e os anjos. Então vamos trabalhar primeiro com aquela ideia de que Deus controla os animais. Isto é claramente ensinado na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 20. Vocês estão lembrados de quando, antes de Deus enviar o dilúvio, Deus teve que tomar algumas providências. Lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 20, abram aí comigo e leiam, por favor. Diz assim, olha, das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Quem conhece, quem lembra da história, sabe que antes de Deus enviar um dilúvio, Deus ordenou a Noé que reunisse dos animais um par, né? Um casal, então macho e fêmea. Imaginem, meus irmãos, aqueles animais vindo para a arca preparada por Noé por ordem de Deus, animais selvagens, animais não têm entendimento, eles são movidos pelo instinto, mas eles obedeceram a ordem de Deus de irem aos pares para a arca, segundo Deus mandou, que ordenou a Noé que fizesse.
Esses animais foram controlados não por Noé, eles foram controlados por Deus. Como o elefante, girafa, como o leão, animais selvagens, como o tigre, como esses animais foram tranquilamente para a arca que Deus ordenou que fossem. Porque Deus governa tudo, porque Deus dirige todas as coisas. Eles foram controlados por Deus. Em Êxodo, no capítulo 8, nós temos aquela clássica história, todos conhecem, ou pelo menos a maioria, todos falam sobre ela, quando Deus enviou as pragas do Egito. Observem, a primeira praga foi aquela conhecida de Deus transformar a água em sangue. Vejam, Deus governando ser inanimado. Segundo lugar, Deus mandou a praga das rãs. Não foi uma coisa bonita não, gente. Deus ordena e as rãs vêm e invadem o Egito. Não atingiram o povo de Deus, o povo hebreu. Lembrem que a ordem, tudo isso aconteceu como sinal para a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Então, Deus mandou as rãs. Deus mandou também os piolhos, praga dos piolhos que vinham infernizar a vida dos egípcios, uma coisa terrível. Deus mandou moscas. Deus mandou também, meus irmãos, a peste sobre os animais, não sobre os animais dos hebreus, não sobre os hebreus. Deus mandou estas coisas sobre os egípcios. Elas vieram para mostrar que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E agora os egípcios haviam subjugado o seu povo, o povo de Deus, escravizado no Egito, e chegou o tempo da libertação. E então, antes que Moisés saia com o povo, Deus manifesta através de Moisés o seu poder para que os egípcios vejam que Deus é Senhor, que Ele tem poder para tomar decisões, Deus tem poder para governar, inclusive os animais. Deus manda a praga das úlceras, Deus manda a praga da chuva de fogo e enxofre. Meus irmãos, Deus manda a praga dos gafanhotos, tudo isto para os egípcios. Deus manda a praga das trevas, e a pior delas, os irmãos já sabem, alguns têm explorado muito hoje, no contexto que nós estamos vivendo. Com licença. Quando Deus ordena ao povo hebreu que sacrifiquem o cordeiro, primeira celebração da Páscoa, Deus ordena que os hebreus passem nos portais o sangue dos cordeiros que foram sacrificados, porque naquela noite a última praga ocorreria e seria a pior de todas, porque Deus disse que mandaria, a morte passaria e entraria na casa de cada egípcio onde houvesse um filho primogênito. O mais velho de todas as famílias dos egípcios seria morto naquela noite. Mas os hebreus que seguiram a ordem de Deus de passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que foi sacrificado e seria assado, e naquela noite seria a primeira celebração da Páscoa. Então, na casa dos hebreus, a morte não entraria. Basta que você abra a sua Bíblia em Êxodo 8, e a partir daí você vai ver como Deus manifesta essas pragas. E lá no capítulo de número 11, que nós vamos ter aí o anúncio da 10ª praga. E no capítulo 12, portanto, a instituição da primeira Páscoa. Não foi bonito, não foi fácil, deve ter sido uma noite terrível. Os hebreus devem ter tido muito temor, apesar da promessa de Deus de que a morte não entraria nas suas casas. Muito bem, nós vemos ainda, meus irmãos, que Deus, mais adiante, Deus fez com que todos, depois de Deus haver manifestado essas pragas, então Faraó libertou o povo de Israel do Egito. Mais adiante, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos 2 a 4, lembrem que ainda estamos falando que Deus governa os
animais. Lá em 1 Reis, capítulo 17, 2 a 4, nós lemos que Deus disse ao seu profeta Elias que fosse viver perto de um ribeiro. E Deus mandou que corvos o alimentassem. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de 1 Reis, no capítulo 17, você que está com a sua Bíblia aí pode abrir. Se você não abrir em tempo, então apenas acompanhe a leitura que eu farei. Diz o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, Deus dizendo a Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente. E, aí está o ponto, ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Há muitas outras histórias, meus irmãos, como estas na Bíblia, que demonstram que Deus controla os animais. Lembram-se daquela situação de Daniel, lá na Babilônia? Deus fechou a boca dos leões. Daniel não se curvou, não obedeceu à ideia de orar, não orar a outro Deus que não fosse aqueles adotados pelo Egito, na Babilônia. Daniel orou a Deus a si mesmo. 3 vezes ao dia Daniel buscava a Deus. E alguém então disse ao rei, olha, Daniel está desobedecendo ao decreto. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Não eram leões mansos, não. Havia temor de que Daniel fosse devorado. Mas Deus, por misericórdia, não permitiu. Deus fechou a boca dos leões e fez com que Daniel fosse livre pela sua misericórdia. Estão lembrados da situação de Jonas? Deus ordenou a Jonas que pregasse a Nínive. Jonas não quis obedecer. Então, o que Deus fez? Por causa da desobediência de Jonas, Deus enviou um grande peixe que engoliu a Jonas no meio daquela tempestade terrível que ocorreu, depois de haver sido lançado ao mar. Deus enviou um grande peixe que engoliu a Jonas e levou. Olha, o grande peixe obedeceu a Deus ao contrário do que Jonas fez. E levou o Jonas até a praia e ali ele foi lançado para obedecer, cumprir a ordem de Deus de pregar à cidade de Nínive. Agora, meus irmãos, o importante é que nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. O capítulo vai mais adiante falar sobre o controle de Deus sobre o ser humano. Mas notem o que está acontecendo nesta época que nós estamos vivendo. Deus, nós estamos vendo uma situação que está se propagando cada vez mais. Os homens não têm tido controle sobre isto, embora a China tenha demonstrado que já está mais ou menos contido, o problema está contido dentro do país, mas a realidade é que nós, como brasileiros, principalmente agora, estamos vivendo um momento de extrema preocupação, porque nós não temos todas as estruturas necessárias para conter o mal que está se propagando e a perspectiva é que isto seja ainda pior nas próximas semanas e no próximo mês. Então, meus irmãos, observem com atenção. Como Deus coordenou, como Deus governou estes animais, estes insetos que nós vimos lá no Egito, como Deus fechou a boca de leões, como Deus conduziu um grande peixe ordenando que levasse a Jonas. Imaginem agora, como Deus estaria agindo diante dessa situação que está acometendo o mundo inteiro. Começando pela China, espalhando-se por todos os continentes. Alguns em situações mais graves, como é o caso da Itália. Como Deus estaria agora parado, observando e vendo no que é que isso vai dar? Deus, segundo a Bíblia, não apenas criou, mas Ele governa todas as coisas. O novo vírus que está se espalhando por aí está sob o governo e o controle de Deus. Ele atingiu, está atingindo e atingirá todas as pessoas debaixo da permissão de Deus.
todas aquelas que já foram atingidas, já foram infectadas, aquelas que já morreram por causa dele. Nada disso acontece sem que Deus esteja no controle, sem que Deus permita que ocorra. É aquela teologicamente conhecida vontade permissiva de Deus, mas é vontade de Deus. Permissiva ou não, como queira, não é? E na teologia nós compreendemos que é o decreto de Deus, ninguém pode desobedecer, o decreto de Deus se cumprirá. Tudo quanto Deus tem decretado será levado a cabo, meus irmãos. Agora nós temos aí então uma situação estabelecida. O novo vírus não tem vontade própria. Então ele está obedecendo não ao que chamam de mãe natureza. A natureza é também governada por aquele que a criou. Então Deus está controlando o novo vírus que está se propagando de maneira geométrica, assustadora, mas não fora do controle de Deus. E isso é muito importante, porque então há propósitos que estão acima da compreensão humana. Então se nós quisermos entender o que está acontecendo, meus irmãos, em termos bíblicos, em termos teológicos, nós só poderemos compreender a partir da ótica de que Deus, da soberania de Deus, de que Deus controla tudo. Então o novo vírus está sob o controle de Deus. Até onde ele irá? Até onde Deus permite. A quem ele atingirá? Aqueles a quem Deus permite. E isto não diz respeito apenas aos incrédulos, aos que não temem a Deus. Isso diz respeito mesmo àqueles que creem em Deus. Todos nós somos passíveis de ser infectados pelo coronavírus, todos nós somos, mas nunca sem a permissão de Deus. Eu não precisaria invocar aqui o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que o seu servo Jó íntegro fosse submetido a uma situação de enfermidade extrema. Jó passou por um período longo, meus irmãos, de tumores que o acometeram dos pés à cabeça. A enfermidade que acometeu Jó estava no controle de Deus. Isso é tão maravilhoso, é lindo estudar a história de Jó, porque nós observamos que Jó percebeu, mesmo sem entender, são palavras de Jó mesmo, não é? No finalzinho de toda aquela provação difícil e dura, Jó diz assim em oração: eu bem sei que tudo podes, falando para Deus, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, diz Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, e Jó, meus irmãos, estava no pó, na cinza, Jó estava em agonia profunda, porque era uma enfermidade muito difícil. E então ele diz a Deus em espírito resignado, humilhado diante de Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós não sabemos o que será amanhã, Deus sabe. Nós sabemos de tudo que já se passou. Nós estamos vendo perplexos as coisas que estão acontecendo. Mas, meus irmãos, nós não vemos isto, não contemplamos estas coisas de maneira apática. A nossa fé está em exercício. Deus está trabalhando na sua igreja, Deus está atuando na vida do seu povo. Deus está testando a nossa fé. Deus está vendo até onde nós somos capazes de suportar estas coisas que acontecem no mundo sem que a nossa fé seja abalada. Deus está nos testando, Deus está testando a sua igreja. É o momento de nós mostrarmos ao mundo, meus irmãos, que nós também nos preocupamos, é verdade, mas nós não nos sucumbimos, nós não nos entregamos, meus irmãos, aquele desespero que toma conta do mundo de um modo geral. Não, nós não fazemos isto. A igreja de Deus sabe que Deus é ativo.
A igreja de Deus sabe que Deus é todo-poderoso. A igreja de Deus sabe que Ele controla, que Ele governa, que Ele domina sobre tudo e sobre todos, nas palavras do rei Nabucodonosor, como eu li lá em Daniel capítulo 4, no versículo 35. Deus governa sobre tudo. Então, irmãos, o que aprender num contexto tão difícil como esse, onde o novo vírus se espalha, se propaga, acaba levando muitas pessoas à morte, inclusive crentes? A igreja precisa parar e compreender o seguinte: Deus sabe o que está fazendo, nós não. Nosso entendimento, meus irmãos, não nos permite penetrar na mente de Deus. Não, jamais. Paulo coloca de maneira bem clara: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Irmãos, coronavírus não tem razão, não tem compreensão, não toma decisões, não. Mas Deus governa o coronavírus. Ele irá até onde Deus permitir e cumprirá os propósitos de Deus. Aqueles que estão sendo afetados e estão partindo para a eternidade com Cristo, meus irmãos, estão sendo livres de uma vida complicada, de uma vida difícil, e encontrarão com Deus e com Cristo livres da angústia desta vida. Ontem a minha esposa compartilhou comigo a primeira morte de uma enfermeira que esteve trabalhando para salvar vidas. Meus irmãos, nós lemos situações assim e ficamos muito sensibilizados. E nós sabemos que poderá acontecer com muitos outros profissionais da saúde que estão aí se dando para que as pessoas vivam, para que você que está em casa seja preservado, não seja atingido, para que a nossa família seja protegida. Eles estão lá na frente do campo de batalha, dando as suas vidas por causa de pessoas que foram infectadas, pessoas que já não têm esperança, mas eles vão trabalhar até o último momento e as suas vidas estão correndo risco. A igreja tem várias coisas para fazer nesse momento. Em primeiro lugar, lembrar que Deus está governando a história. Ele não está assistindo como um mero espectador esta calamidade que ocorre no mundo. Não. Deus está governando tudo. E nada ocorrerá nesta vida sem a permissão de Deus. Basta lembrar o que Jesus diz, que não um pardal tão baratinho, sem valor comercial, não cairá dos céus se não for da permissão de Deus, se não for da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja vai lembrar que Deus está no controle. Em segundo lugar, a igreja lembrará também que ela não é privilegiada, não. Ela também poderá ficar enferma, ela poderá contrair o vírus, mas Deus é conosco, Deus está conduzindo tudo. Em terceiro lugar, a igreja precisa interceder pelo mundo. A igreja precisa orar por si mesma e precisa orar pelo mundo, que está passando por esses momentos extremamente difíceis. A igreja precisa orar para que isto passe depressa. Então ela tem que fazer a sua parte no sentido de obedecer a orientação que vem das autoridades governamentais, as autoridades que estão envolvidas com a saúde, para que a igreja, meus irmãos, então, dê a sua parcela, grande parcela de contribuição, e muito em breve nós nos vejamos livres desta calamidade que acometeu o mundo inteiro. A igreja precisa estar pronta, porque quando tudo isso passar, muitas coisas estarão diferentes, muitas coisas terão sido mudadas, não pelo coronavírus, mas por Deus. E aí nós vamos, quem sabe, muitos propósitos de Deus que agora estão obscuros na nossa mente, poderão ser compreendidos lá adiante. Assim são os decretos de Deus. Nós só sabemos e nós só conhecemos depois que eles aconteceram, depois que eles foram levados a cabo. Então,
Então, meus irmãos, o que se espera de nós agora? Que haja paz no nosso coração, que haja confiança em Deus, que haja este entendimento de que Deus, o Senhor, está no controle de tudo e que nada ocorrerá na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa igreja, nada ocorrerá na sociedade que infelizmente nem sempre se submete às autoridades, e por isso mesmo, nesse momento, é possível que haja muitas pessoas nas ruas, o que é lamentável, mas nada ocorrerá que fuja ao controle do nosso bondoso Deus. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar esta minha reflexão com vocês, lembrando o que está escrito em Apocalipse 9, 10 e 12. Ao nosso Deus, eu vou abrir aqui e lerei com vocês, porque depois eu vou me arriscar a cantar. Quem conhece, canta comigo depois aí, tá bom? Apocalipse 9, Apocalipse 7, versículos 9 e 12. Dizem assim, eu vou ler uma parte, 10 e 12, desculpa, vou ler uma parte. Clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Lá no versículo 11, no versículo 12 diz, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isto é o que está em Apocalipse 7, versículos 10 e 12. Então eu peço licença, porque eu vou pegar o violão que está aqui atrás de mim, tá bom? Um minuto só. Você que está aí do outro lado, que conhece este cântico, canta comigo, viu? Canta comigo, ele é lindo, maravilhoso. E ele diz assim, olha, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao poder pertence a salvação. Mais uma vez, vamos lá? Canta comigo, vai lá. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao poder pertence a salvação, e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, vamos lá? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao poder pertence a salvação. Juntos aí, canta comigo. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de
Todo-Poderoso seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A nossa vida está em suas mãos. Não poderia estar em mãos melhores, poderia? Nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu vou orar e vamos falar com o nosso Deus e colocar diante dele esses problemas todos aí que estão ocorrendo. Vamos orar. Falem comigo agora, orem comigo. Vamos falar juntos com o nosso Deus. Senhor, o Senhor sabe tudo o que tem se passado conosco. Eu nunca imaginei, ó Deus, que chegaria a esta idade e nestes tempos e vivendo algo desta natureza. Não me preparei para isto e, Senhor Deus, não planejei isto, mas o Senhor planejou. E assim, preparado estou porque o Senhor me preparou. Eu não me investi nisto, mas o Senhor investiu e o Senhor me preparou. E o Senhor preparou os teus filhos, o Senhor preparou a tua igreja, o Senhor nos deu condições para enfrentar as calamidades. Ainda não veio o que é pior. Muitas outras coisas poderão acontecer quando esse surto passar, quando esta epidemia passar, quando esta calamidade se for. Outras coisas poderão vir, porque a tua palavra diz isto, Senhor. E nós precisamos estar prontos. Certamente estaremos. Não temos nos preparado, não temos planejado, porque nós não sabemos quando. Na realidade, preparados nós temos buscado de algum modo na tua palavra, em oração, lendo a Escritura, buscando a tua face e buscando em ti a força que nós precisamos para enfrentar esses males e sermos, ó Deus, vencedores. Mais que vencedores já somos em muitos outros sentidos, mas temos batalhas por travar, Senhor. Algumas delas nós perdemos, mas nós continuamos firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós sabemos que como o Senhor controlou no passado todos os animais, todos aqueles que entraram na arca, todos aqueles que foram utilizados para manifestar o teu poder no Egito, aqueles que estavam com Daniel na cova dos leões, o grande peixe que levou Jonas a pregar a Nínive, Deus, a pregar em Nínive. Nós sabemos que da mesma forma o Senhor está controlando e governando este novo vírus que se espalha assustadoramente pelo mundo inteiro. Ó Deus, não permita que a igreja entre em pânico, mas que a igreja preserve no seu coração aquela paz que excede ao entendimento. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe e nos dê, ó Deus, um restante de dia muito feliz na tua presença, com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos, crendo que o Senhor está cuidando de nós, como sempre foi e sempre será. Ajuda, Senhor Deus, os profissionais da saúde. Tenha misericórdia deles, Senhor. Eles estão na frente de batalha, eles estão expostos continuamente. Ó Deus, o Senhor sabe os riscos que eles correm. Sustenta as suas vidas, dirija os seus passos. Tenha misericórdia dos teus servos espalhados pelo mundo inteiro. Muitos estão perdendo parentes, pessoas queridas, amadas. E tantos outros estão de joelhos prostrados, orando para que isto passe logo e para que nós vejamos dias felizes. Tem misericórdia, ouve a nossa oração, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, viu? E logo mais à noite eu estarei também transmitindo para vocês uma reflexão na palavra do Senhor por ocasião do culto. Às 19 horas nós estaremos juntos novamente para poder pregar a palavra de Deus e compartilhar com vocês. Deus abençoe muito cada um e que nós tenhamos todos um dia muito feliz. Então, até breve, se Deus permitir.